Olá a todos, eu sou o professor Aslo Lopes e vamos dar continuidade ao curso de capacitação em rede 5G, promovido pelo CA-UFPB, MCTI Futuro, Softex, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E o tema da aula de hoje é Ultra Large Bandwidth Capability, Ultra Low Latency e Ultra High Reliability em rede 5G, que numa tradução literal pode ser vista como capacidade em largura de faixa ultra larga, latência ultra baixa e confiabilidade ultra alta em redes 5G. O roteiro da nossa apresentação vai ser basicamente dividir esses temas. Vamos fazer uma breve introdução, depois vamos falar da Ultra Large Bandwidth Capability, seguida Ultra Low Latency e Ultra High Reliability. Por fim, a gente vai apresentar algumas referências. Bom, conforme eu falei para vocês e os nossos colegas, professores Iguatemi e Fabrício mencionaram, no 5G nós vamos ter três palavras-chave, ou siglas-chave, que são o EMBB, que vem de Enhanced Mobile Broadband. Broadband pode ser traduzido como uma faixa larga, móvel, melhorada. Então, faixa larga, móvel, melhorada. Que em alguns autores chamam de Ultra Large Bandwidth Capability, por causa do teorema de Shannon. Então, a alta taxa de dados, ela necessariamente implica numa largura de faixa ultra larga. A outra palavra-chave, por assim dizer, é a URLLC, que vem de Ultra Reliable Low Latency Communication, ou comunicação com baixa latência ultra confiável. E por último, a última palavra-chave aí no 5G é o MMTC, que vem de Massive Machine Type Communication, que é a comunicação do tipo de máquina, tipo máquina massiva. E alguns valores são colocados pelo 3GPP para essas medidas. Então, o MBB espera que a taxa no 5G chegue a 10 gigabits por segundo, observando que esses 10 gigabits por segundo serão oferecidos para usuários com baixa mobilidade ou usuários fixos. A URLCC, a latência, espera-se que na interface aérea a latência máxima seja de 1 milissegundo. E o número de dispositivos conectados na comunicação tipo máquina massiva é de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então esse triângulo também é usual no estudo de 5G e vocês devem ter ele em mente. Então, se for pedido para vocês mencionar algum aspecto que vocês acham importante no 5G, mencionem essas três siglas ou três palavras, três conceitos. Então, o MBB com 10 gigabits por segundo, o URLLC com 1 milissegundo de latência e o número de dispositivos conectados da ordem de 1 milhão de dispositivos ou conexões por quilômetro quadrado. E agora vamos falar dos requisitos gerais do 5G. Então, nesse slide nós ilustramos 7 requisitos. O primeiro deles está relacionado à taxa de dados, que, como foi mencionado no slide anterior, a taxa máxima esperada é de 10 gigabits por segundo no 5G, observando que isso é para uma baixa mobilidade, e uma taxa de dados para um ambiente totalmente imóvel é de 1 gigabits por segundo. Mais à frente nós vamos observar que o 5G ele também projeta-se para ser funcional em veículos de alta velocidade, como por exemplo
trens de alta velocidade que podem chegar até 500 km por hora. Outra premissa ou requisito básico do 5G é a alta densidade de tráfego. E espera-se que, com o fornecimento e a popularização da tecnologia, o tráfego seja ampliado em até 1000 vezes quando comparado às redes 4G e 4,5G. Lembra-se que aqui estudos mostram que a maior parte desse tráfego será relacionado à transmissão de vídeo. Outro aspecto é a baixa latência. Para comunicação máquina a máquina, por exemplo, quando nós fazemos aquelas compras com o cartão nas maquininhas de débito ou crédito, interligação entre sistemas, por exemplo, uma empresa concessionária de energia pode controlar suas chaves seccionadoras do sistema por meio da rede 5G. E também o C-V2X, que seria a rede veicular baseada em celulares para qualquer coisa. Esse X aqui é para veicular para qualquer coisa, que pode ser a infraestrutura de rodagem, pode ser a conexão com pedestres, a conexão com outros veículos, entre outros. Então espera-se que essa baixa latência, uma premissa do 5G é que ela seja em torno de 1 milissegundo, a interface na interface aérea. E aqui a gente faz uma pequena observação. Vejam o seguinte, se a gente quiser calcular uma distância com 3,8, considerando a velocidade da luz de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e um atraso de 1 milissegundo, que corresponde a 10 a menos 3, a gente chega que a luz vai percorrer algo da ordem de 300 km nessa latência. Então vejam que para distâncias maiores é impossível você ter uma latência, ou seja, iniciar uma comunicação mais baixa do que 1 milissegundo. A outra ideia, ou seja, pensando na internet das coisas, ou seja, os dispositivos que vão se comunicar entre si, a ideia é ter 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Um exemplo aqui, nós poderemos pensar no conceito de cidades inteligentes, em que vão ser distribuídos sensores pela cidade, por exemplo, sensores de gás carbônico, e a partir daí fazer uma sugestão de tráfego melhorado para os usuários para evitar concentração de gás carbônico em determinadas regiões da cidade. O outro ponto é a confiabilidade. Então, a rede deve ser disponível em 99,999% do tempo. Essa lei é chamada Lei dos 5 noves, de acordo com o professor Iguatemi. Ou seja, é uma rede muito confiável. Salvo engano, ele fez umas contas e isso corresponde a 3 minutos em um ano. Então a rede só não estaria disponível por 3 minutos em um ano. Outro aspecto importante é que o pessoal está planejando que tenha-se um tempo de vida muito alto para os sensores em IoT, Internet das Coisas, ou seja, Internet of Things. Então, para a Internet das Coisas, pensa-se que a bateria só precisaria de uma troca a cada 10 anos. Em parte porque a quantidade de dados é muito baixa. Por exemplo, então, no downlink, para fazer um controle de uma rede, pode-se pensar em 20 bytes por dia, e no uplink, ou seja, o enlace de subida, 200 bytes por dia. Então, esse procedimento consumiria pouca energia, o que possibilitaria uma autonomia, tempo de vida muito grande para essas baterias. Aqui é importante observar que outros aspectos, como por exemplo, reduzir o tempo de sinalização para paging, ou seja, os dispositivos informarem onde estão, a rede procurar esse dispositivo, eles também são reduzidos para se atingir essa meta de 10 anos para a autonomia de uma bateria. E por último, mas não menos importante, dado que existe uma forte pressão ambiental dos governos, da sociedade, é que o sistema tem uma redução de energia, um baixo consumo de energia em relação à rede 4G, que mantém-se a mesma
quantidade de tráfego, reduzindo o consumo de energia em até 90%. Então, basicamente, esses são 7 parâmetros que devem ser pensados no 5G. Aqui nós temos também a visão do ITU-IMT 2020, que é o órgão da União Internacional de Telecomunicações, voltado para a proposição da internet móvel 5G. Então, pensa-se que o valor de pico no uplink pode chegar a 10 gigabits por segundo e no downlink 20 gigabits por segundo. Aqui observando que pelos tamanhos das antenas nas estações rádio base são maiores que no terminal móvel, então necessariamente é mais simples você ter uma taxa de download maior do que a taxa de upload. E além disso, normalmente os usuários estão consumindo conteúdo em vez de estarem enviando conteúdo para a rede. Espera-se que a taxa percebida pelo usuário seja da ordem de 10 megabits por segundo. Isso vai permitir transmissão de vídeo com alta definição, sistemas com realidade aumentada entre outros. Também pensa-se utilizar técnicas de modulação mais eficientes em termos espectrais, em que se consiga, utilizando a mesma largura de faixa, a mesma largura de frequências, transmitir 3 vezes a quantidade de dados da rede 4G. A mobilidade, como eu mencionei no slide passado, para atender até usuários à velocidade de 500 km por hora. É óbvio que essa velocidade de 500 km por hora não se tratam de carros, mas trens de alta velocidade, que no Brasil não são tão comuns, mas na Europa e Ásia são mais comuns. Há pouco tempo eu li que existe um novo estudo para fazer um trem-bala entre São Paulo, Rio de Janeiro, passando por Campinas. Então, pode-se pensar e também que essa ideia da mobilidade, ou seja, prover conectado a usuários até essa velocidade, não é um negócio tão estapafúrdio aqui no Brasil, pois existe a intenção de construção de um trem de alta velocidade. A latência na interface aérea, como eu mencionei para vocês, da ordem de 1 milissegundo e o número de dispositivos por quilômetro quadrado da ordem de 1 milhão de dispositivos. A energia, ela tem que ser 100 vezes mais eficiente, o consumo de energia na rede. E também aumentar a capacidade de transmissão, de taxa de transmissão por área. Então espera-se que você consiga ser até 10 megabits por segundo por metro quadrado. Então esse aspecto aqui é importante porque nós devemos pensar que às vezes existem jogos em que a concentração de usuários é muito grande e há uma necessidade aí intrínseca para fazer download, para visualizar melhor um determinado aspecto do jogo ou do show. E também os usuários podem a todo momento estarem fazendo upload ou fazendo lives ou transmitindo imagens, porções de vídeo. Então essa ideia de ter altas taxas considerando a área, que um metro quadrado, por exemplo, ela é importante também no contexto de 5G. E aqui nesse slide, que foi retirado do material da Huawei, ele apresenta os serviços que são dedicados aí a cada aplicação. Então, por exemplo, nós temos os serviços que dependem do EMBB, Enhanced Mobile Broadband, os serviços que dependem da URL-LC, Ultra Reliable Low Latency, ou seja, a latência com baixa latência, alta confiabilidade, e a comunicação massiva do tipo máquina. Então, com essa alta taxa, prevê-se, a ideia é que se possa fazer o download de um vídeo de 8 GB em 3 segundos. Tá? Então essa seria a taxa aí de download. E quais os serviços que poderiam ser permitidos? Tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada. Então existe uma diferença sutil entre os conceitos de Augmented Reality and Virtual Reality, que seriam basicamente a realidade virtual
todos os objetos da cena são virtuais, e a realidade aumentada você tem uma cena virtual sobreposta a uma cena real. Em ambos os casos, depende da utilização de óculos especiais. O MBB também possibilita a transmissão de esportes ao vivo e com multicenas, pensando em que o usuário pode escolher a cena que quer ver, o ângulo de visão de um determinado jogo, por exemplo. Pode ser a favor, se o seu time favorito ou não. E também trabalhando com vídeos em 8K e tridimensionais. Então esses 3 serviços aqui, 3 aplicações, são aplicações que dependem de um bom valor de EMBB. Por outro lado, em se tratando de baixa latência, nós pensamos numa resposta rápida, a ordem de 1/10, 1/50 segundos, e os serviços que são citados no material da Huawei é a direção autônoma. Então, observem que os carros podem estar se movimentando em alta velocidade e tem que haver uma resposta. Caso ocorra algum problema, a resposta tem que ser rápida para que o automóvel possa responder de forma satisfatória a uma determinada ocorrência. Por exemplo, se nós temos uma rua em que um indivíduo avançou o sinal vermelho, os outros carros na rua perpendicular, eles têm que parar imediatamente. Temos também a questão dos veículos aéreos não tripulados. Então, dado as condições que você podem surgir nesse tipo de aplicação, necessita-se de uma resposta rápida. Por exemplo, se houver se estiver se aproximando de outro dispositivo, haver uma perda de altitude e por aí vai. Então, tem que ser rápido. Por último, a manufatura inteligente. Então, que seria a resposta de máquinas a excitações, a medições de forma rápida. Em relação ao conceito de comunicação tipo máquina, prevê-se que até 2025, eu acredito que esse número aqui seja 2035, vai se ter 100 bilhões de conexões. Então, o que é a comunicação máquina, tipo máquina? Seria a comunicação em que sensores respondem entre si. Por exemplo, um sensor que percebe que existe uma determinada residência ou prédio que está com início de incêndio, ele de forma autônoma pode enviar essa informação para um conjunto de atuadores que vai acionar o mecanismo de extinção de incêndio no prédio. Essa informação pode ser enviada por corpo de bombeiros. O conceito de cidades inteligentes. Mencionei o exemplo no slide passado, em que uma determinada região pode estar ter um tráfego muito grande, gerando gás carbônico. O tráfego pode ser desviado. Medição de temperatura, prevenção de ataques terroristas. Então, por exemplo, em determinadas regiões você pode ter aplicação ou então intencional de gases ou então de elementos biológicos em sistemas de transporte público. Então, com o uso adequado de sensores e a comunicação entre sensores, pode-se prover mais segurança para a população. E por último, também o sistema de comunicação máquina-máquina da IoV, que seria a Internet dos Veículos, Internet of Vehicles, que basicamente é a interação entre os veículos e os pedestres, interação entre veículo e veículo, interação entre o veículo e a própria infraestrutura. Então, de fato, o exemplo que eu citei agora há pouco, em que um sinal pode ficar vermelho porque o indivíduo avançou o sinal para proteger os outros carros. Podemos ter uma comunicação, como exemplo na internet de veículos, os veículos de segurança ou veículos de salvamento, eles têm que se mover numa velocidade mais rápida. Então, o próprio veículo se comunicava com os outros veículos
e o trânsito ia sendo configurado de forma que fosse estabelecida uma rota rápida para esse